Bom, hoje a gente vai receber aqui no nosso bate-papo com a Nucleopar a Flora Meireles, que é da Pinco, né? É uma gestora mundial, internacional, tem quase 2 trilhões de dólares sob gestão, atuando aí mais na área de renda variável, renda fixa, perdão, não só atuando para investidores institucionais, hedge funds, pessoas físicas, mas inclusive para bancos centrais e fundos soberanos. Bom, não só por conta da pandemia, mas também por esse cenário de redução de juros, né? Investir está se tornando cada vez uma tarefa mais desafiadora, né? No Brasil, a gente cronicamente tem um histórico de taxa de juros muito elevadas e agora os investidores, né, estão diante desse novo cenário e torna-se cada vez mais necessário para os investidores terem alternativas de investimento para poderem diversificar seus investimentos. Então, assim, o investidor brasileiro em geral, ele é pouco afeito, né, a acessar ativos, né, fundos que tenham acesso ao mercado exterior, mas isso parece ser um cenário que está mudando, não só por uma mudança de cultura, mas por uma própria mudança imposta pela realidade. É nesse sentido que hoje a gente vai bater um papo aqui com a Flora, que vai trazer, né, a Flora Meireles, que é vice-presidente da Pinco aqui no Brasil, e que vai trazer para a gente essa percepção da Pinco em relação a esse panorama global, especialmente aí nos mercados em que ela atua. Então, Flora, muito obrigado aí pela sua presença. Agradeço aqui em nome da Nucleopar, da nossa equipe, das pessoas que estiverem nos assistindo aí. Vai ser um prazer poder compartilhar essa experiência com você. Obrigada, Marcelo. Obrigada a Nucleopar por me receber. É uma honra falar aqui com os clientes de vocês e falar desse cenário desafiador que a gente está vivendo. Vamos lá. Então, eu queria para você, assim, quais são as primeiras impressões, né? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou colocando para você ao longo do nosso bate-papo. E a primeira delas é o seguinte: dado o cenário cambial atual, né, o dólar tem se valorizado frente a várias moedas, mas especialmente em relação ao real. Nesse cenário, existe aí uma atratividade maior ou menor? A decisão do investidor em acessar ativos internacionais nesse segmento que a PIN atua, a variável câmbio, o momento do câmbio, ele impacta mais, menos? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente sempre gosta de separar as decisões, né, entre qual é o tipo de ativo que você quer acessar e qual é a moeda que você quer ter esse ativo, né? Então, por isso que hoje a gente tem aqui no Brasil o Pinco Income, tanto redeado, onde você não tem a variação cambial, quanto o em dólar, né? Então, você tem a variação cambial, para que a decisão de ter ou não a variação cambial seja do cliente, né? Então, a primeira decisão tem que ser: eu quero acessar ativos internacionais, né? E essa decisão eu acho que está sendo cada vez mais clara para o investidor brasileiro, que tem poucas opções, né? Poucas alternativas de investimentos aqui no Brasil, né? Então, uma vez que o CDI deixou de ser uma alternativa de investimento, né? O CDI hoje é caixa, ele é liquidez para o investidor. Você começa a abrir uma represa gigantesca, né, de dinheiro que estava dentro desse CDI para sair e buscar outros ativos. E aí o brasileiro começa a perceber que não tem tantos ativos assim, não tem tantas opções onde investir. E essa hora é a hora que ele olha para fora e vê como o mundo é muito grande, né? E como o Brasil é um pedaço muito pequeno do resto do mundo. Então, essa decisão eu acho que ela é muito clara e ela é muito necessária. Em primeiro lugar, eu quero acessar ativos de outros países, né? Eu quero acessar ativos internacionais. A segunda decisão, a do câmbio, ela é uma decisão que ela faz muito mais sentido. Ela é uma decisão que tem que levar em conta a decisão de portfólio, né? Então, a gente sempre fala que se você tem um portfólio que ele é muito mais focado em renda fixa, né? Então, ele tem pouca volatilidade, ele é um portfólio mais conservador. Se você colocar o dólar nesse portfólio, você vai ver uma volatilidade grande. Então, talvez você, investidor mais conservador, não consiga aguentar tanto essa volatilidade, porque a gente sabe que o câmbio é muito volátil, né? Então, um mês o dólar sobe 2%, 3%, no outro cai 2%, 3%, e é isso que você vai ver no seu extrato. Então, se você tem um portfólio mais conservador, melhor você estar num fundo com hedge cambial, né? Então, sem a variação do câmbio. Se você tem um portfólio mais agressivo, que tem mais bolsa, que tem mais volatilidade, aí faz mais sentido você ter a parte cambial, porque daí isso vai se contrabalancear, né? Então, a gente sabe que o dólar tem uma correlação negativa com a bolsa, então quando a bolsa aqui cai, normalmente o dólar sobe, e aí você tem uma
redução da volatilidade como um todo do seu portfólio. Então, é muito mais uma decisão de portfólio do que uma decisão de investimento, né? A decisão de investimento, sim, tem que ser, quero acessar ativos internacionais. Deixa eu aproveitar aí esse gancho, já que você falou de portfólio. Vocês têm uma ideia de qual seria um percentual ideal, ainda que a gente possa respeitar os mais diversos perfis de investidores, mas você diria assim que tem um percentual sugerido para cada perfil de investidor, ou um mínimo qualquer que possa fazer sentido para que tenha de fato um efeito de diversificação na carteira? Eu acho que para você realmente ver um efeito de diversificação na carteira, né? Então você vê a diferença na sua carteira do ponto de vista de retorno e de volatilidade, pelo menos 5 a 10% de diversificação, né? Então de exposição a ativos internacionais. Acho que com relação isso com relação a ativos internacionais, independentemente da moeda. Com relação a câmbio, acho que você tendo de 15% a 20% da sua carteira, se você tem algum ativo de risco na carteira, se você tem 15% a 20% de câmbio na carteira, você vai ter um benefício de redução de volatilidade para a carteira como um todo, tá? Então, e aí vai depender muito do que a gente falou, né? De como é o perfil do investidor. Então, um investidor, por exemplo, que tenha uma posição maior em NTNB, né, que é um ativo que é de renda fixa, mas tem volatilidade, ou então crédito local, que também a gente viu que tem volatilidade, que pode perder em períodos de crise. Esse investidor pode substituir uma parte desse investimento em renda fixa com volatilidade por um fundo como o income hedgeado, né, porque você vai ter uma mudança muito pequena no perfil de volatilidade da sua carteira, mas ao mesmo tempo você vai ter um acréscimo de rentabilidade e de diversificação. Então você vai melhorar a eficiência da carteira como um todo. Não, ficou bastante claro isso para mim. Tira uma dúvida minha. Acessar esse tipo de produto faz mais sentido exclusivamente como um hedge ou uma diversificação de risco, ou também existem veículos que te permitam tomar mais risco, buscando acessar bons títulos com boas taxas de retorno, até mesmo assumindo aí um risco cambial. Ou seja, buscar acesso a esses ativos serve só como hedge ou também para aquele que quer se expor mais a risco, buscando uma rentabilidade maior na curva do tempo? Não, sem dúvida, hoje em dia, com a situação que a gente está no Brasil da renda fixa com taxas muito baixas, a diversificação internacional ela traz não só essa descorrelação, né? Então essa diversificação e esse hedge, mas também traz um aumento de rentabilidade, né? Então, vou te dar o exemplo vou falar um pouquinho o que é o Pinco Income, né? Então, ele é um fundo que acessa a renda fixa global, né? Então, ele olha e busca as melhores oportunidades de renda fixa no mundo inteiro, e ele busca ter uma rentabilidade de 4 a 5% em dólares, sempre muito preocupado com a preservação de capital, né? Então, a gente nunca vai buscar o retorno a qualquer custo, né? A gente vai buscar o retorno, a gente quer uma renda consistente de 4 a 5% em dólares, mas a gente quer também manter essa preservação de capital sempre em mente, tá? Então, você tem um balanço entre risco e retorno que é muito atrativo hoje para um brasileiro que está com o CDI a 2 baixo, né? Então, 5%, se você for pensar em dólares, sem fazer o hedge, já vai te trazer quase o dobro do CDI, né? E se você for pensar que se você fizer o hedge, você tem ainda um pouquinho mais de carrego, né? Porque o CDI ainda é mais alto do que a taxa lá fora, você vai ter aí um CDI mais 3, CDI mais 4%. Então, você não só está diversificando, como você também está aumentando o seu retorno, né? E sem cair na qualidade de crédito, sem aumentar o risco do seu portfólio. Então, você ganha de todos os lados, né, hoje em dia. Então, aqui você já responde uma das perguntas que a gente já havia recebido, que era o seguinte: se você acha que os benefícios de diversificação internacional superam os riscos da moeda, né? Então, acho que por esse exemplo que você acabou dando e até colocando na conta aí a nossa própria inflação interna, que ainda que sob controle muito baixa, mas faz com que o juro real seja ainda menor, né? Tendendo a zero. Então, nesse sentido, acho que está respondido aqui, né? Faz muito sentido, então, a gente diversificar, e isso supera, eventualmente, um risco de exposição cambial, né? Sim, e se você não quer ter o risco de exposição cambial, você tem a sua solução do fundo hedgeado, né? Do fundo que não tem exposição cambial.
Tá bom, vamos partir aqui para um lado um pouco mais operacional. Em termos de tributação, como é que funciona? Existe alguma alíquota diferente? Como é que o contribuinte deve... existe algum tratamento diferente na declaração de imposto de renda? Como é que funciona isso? Não, assim, o benefício do feeder, né? Então, o fundo aqui no Brasil é o Pinco Income FICFIN ou o Pinco Income Dólar FICFIN, né? São os nossos veículos que estão disponíveis aí para os investidores brasileiros. Esses veículos, eles são veículos fundo multimercado. Então, a casca dele é um fundo igual a um fundo multimercado. Então, a maneira como ele vem no seu extrato, a maneira como ele é tributado, a maneira como ele é declarado no imposto de renda, são todos iguais aos fundos que o seu investidor vai ter aqui no Brasil. Tá? E aí, essa casca, ela investe no fundo lá fora. Então, essa é a única diferença. O que está dentro da casca, que é internacional, mas a casca em si, ela é um veículo exatamente aos outros que os seus investidores investem. É um veículo local que compra cotas de fundo externos e esses fundos sim adquirem os ativos, aí você consegue esse balanceamento. Então, quer dizer, você consegue diversificar, ter acesso a ativos no exterior, mas de uma maneira muito prática, que não requer nenhum tratamento diferenciado. Me diga uma coisa, no cenário global aí, nós temos uma das perguntas que nós recebemos aí, essa questão do trade war, né, dessa tensão que existe entre Estados Unidos e China, né? Quais são os cenários possíveis que vocês trabalham em relação a isso e quais são os impactos possíveis em termos de estratégia e até de atratividade desses veículos aí como fonte de diversificação de uma carteira? Tá. Deixa eu dar um passinho para trás e falar um pouquinho do que a gente está vendo de cenário esse ano, né? Porque a guerra comercial ela era um assunto super importante, né? No começo do ano e de repente veio a pandemia e mudou completamente a direção do assunto, tanto que a gente vai ter eleições presidenciais nos Estados Unidos esse ano, daqui a pouquinho, e ninguém fala disso, né? Parece que um cenário secundário. Exatamente, é algo inédito, né, que a gente está vivendo. Mesmo eu, bastante experiente no mercado, que achava que já tinha visto tudo, mas já desconfiava que ainda não. A pandemia é a maior das crises, né? O que a crise anterior, que era o subprime, levou 18 meses, né, para impactar nas bolsas, isso aconteceu num mês só. Então, faz favor, dá espacinho atrás para a gente aí, resgata esse cenário para nós. Então, todo mundo sabe, né, que foi uma paralisia da economia completa, né, do mundo inteiro. Então, foi uma queda de atividade sem precedentes. Essa queda de atividade, ela trouxe como consequência uma resposta de política econômica que também foi sem precedentes, né, em todo o mundo, mas principalmente no mundo desenvolvido. E aí essa resposta de política econômica, né, que foi tanto a resposta do Banco Central americano, trazendo vários mecanismos, né, de ajuda para o mercado, e a resposta também do lado fiscal, né, então do próprio governo americano, colocando muito dinheiro na economia, tanto para empréstimos muito baratos, quanto para resgate mesmo, né, de pessoas e de negócios. Isso fez construir uma ponte no que a gente fala que foi essa queda muito forte da economia, né? Então, essa ponte foi extremamente necessária para que essa queda forte do PIB não se tornasse numa grande depressão, né? Então, foi muito rápida a resposta de política econômica e muito grande. Então, com isso, a gente conseguiu ganhar tempo, né? E a economia conseguiu ganhar tempo para que não houvessem como consequência várias quebras de várias empresas, de vários negócios e um desemprego muito alto, permanente, né? Então, na verdade, muitos negócios fecharam, mas fecharam temporariamente, conseguiram se manter fechados temporariamente por conta dessas ajudas, e o desemprego que aconteceu, o aumento do desemprego que aconteceu, foi temporário na maior parte, né? Então, o que a gente viu, uma das recessões mais profundas da história, também vai ser uma das recessões mais rápidas da história, né? Pelo menos nos Estados Unidos, porque provavelmente a gente já vai ter um PIB zero ou próximo de positivo no segundo semestre, então a gente vai ter só 2 trimestres negativos. A gente vê essa recuperação, né? Então agora o pior momento dessa crise, né? O fundo do poço foi mais ou menos em abril, maio. A gente já começou a ver dados melhores a partir de junho. E a gente acha que essa recuperação vai continuar bem gradual. Então, a gente fala que a economia desceu de elevador
em março, né? E vai subir de escada ao longo dos próximos 2 anos, provavelmente. Ou seja, Então perdemos de balde, vamos recuperar de caneco, é isso? É isso mesmo. Então, vai ser uma recuperação muito gradual e muito desigual entre setores e regiões, né? Então, isso é muito importante, porque você vai ter setores que foram muito pouco impactados ou nem foram impactados, como o de tecnologia, por exemplo, e você vai ter setores que vão praticamente deixar de existir, talvez, né? Vai ter uma mudança secular em alguns setores. Então, essa diferenciação entre os setores é muito importante na recuperação, porque os preços dos ativos também vão recuperar de maneira desigual, então a gestão ativa é muito importante. E a diferenciação entre regiões também é muito importante, né? O que a gente vê de risco, né, para esse cenário de recuperação gradual seria uma segunda onda de infecções, né, que poderia vir agora no inverno, no hemisfério norte, e poderia causar uma nova onda de fechamentos de negócios, talvez de maneira mais permanente, que seria muito ruim para a economia global. Esse é um cenário pessimista, né? Não é nosso cenário base. Esse cenário pessimista ele está ficando cada vez menos provável com o passar do tempo, né? A gente está vendo, por exemplo, áreas como a Europa ou Nova York, que foram muito impactadas, que estão relativamente mantendo, né, essa taxa de infecção mais baixa, taxa de morte mais baixa. Então, ela está ficando um pouco mais distante, mas ainda existe esse risco, né? Então, a gente está preocupado principalmente com isso. Esse é o nosso cenário negativo. E do lado do político nos Estados Unidos, a gente acha que, em primeiro lugar, todos os políticos estão muito preocupados com essa situação, né? Então, você teve uma aprovação de um pacote de ajuda no Congresso em tempo recorde, né? Você teve uma união dos dois lados do Congresso muito rápida para aprovar esse pacote. E isso mostra que a preocupação é muito grande do lado político com um inimigo, né, que é o vírus. Então, não é aquela questão de partidária, quem é o inimigo, ou se são bancos, ou se é o mercado financeiro, diferente do que foi em 2008. Dessa vez, o inimigo ele é externo, então foi fácil de unir os dois lados. O culpado não tem cara dessa vez, né? O culpado não tem uma cara, pessoa, né? Não é um grupo. Os próprios governos têm uma maior boa vontade por conta disso, né? Porque não foi ninguém do sistema que falhou, como foi na crise do subprime, né? Exatamente. Então foi muito mais fácil de trazer essa ajuda. Então, eu acho que a gente vai ter algum barulho político aí agora nesses próximos meses por conta das eleições. Talvez você tenha uma volta desse tema da guerra comercial, já que é um tema que é importante para o Trump, né, e é importante para a campanha dele, mas a gente acha que isso vai acabar sendo secundário, né, porque acho que o tanto de liquidez que tem no mercado, tanto de ajuda que veio dos bancos centrais e dos governos, está sendo muito mais forte nos mercados do que essas outras questões mais secundárias, né, então é lógico que a gente tá de olho nisso, existem riscos, né? E acho que essa questão da China é uma questão muito mais de longo prazo. Ela vai continuar existindo mesmo se você tiver uma mudança de administração, porque isso é uma questão não só do Trump, mas uma questão dos dois partidos, dos republicanos e dos democratas. Mas talvez se você tiver uma mudança de administração, a maneira como o governo vai lidar com essa questão com a China vai ser diferente, né? E aí, vai ser menos beligerante, né? Gere menos ruído, menos volatilidade. Exatamente. Então, eu acho que a primeira questão aí é mesmo a eleição, né? Como é que vai ser? Acho que está bem dividido, né? Acho que está bem incerto esse resultado, né? A gente está vendo que as pesquisas estão dando muito mais a favor do Biden, mas ao mesmo tempo o Trump tem o lado de ele ser o presidente incumbente, né, que sempre tem uma vantagem. Então tá bem dividido, tá bem certo. Acho que vai começar a vir mais para o centro da discussão agora, né, nesses próximos meses. Bom, vamos dar um pouquinho aí de números aos bois, né? Em relação ao benchmark, especialmente esses veículos, ou esse principal veículo que vocês têm aqui no Brasil, como é que o fundo tem se comportado ao longo do tempo? Tá, então o Pinco Income, voltando um pouco, ele é um fundo 100% de renda fixa, né? É uma renda fixa global e ele é muito flexível. Ele não tem um benchmark
na gestão, né? Então, o gestor ele não usa o benchmark na hora de tomar decisões. Ele realmente vai atrás das melhores oportunidades e vai atrás desse mandato, que é gerar uma renda de 5% ao ano e manter sempre presente a preocupação com a preservação de capital, né? Então, a gente não tem um benchmark, a gente não é um fundo que é gerido contra o benchmark e a gente não tem tracking error com relação ao benchmark, né? Então, se você olha esse fundo desde 2012, que foi quando ele foi lançado lá na Europa, que é o veículo que a gente compra aqui no Brasil, ele conseguiu alcançar esse objetivo de 5% em dólares ao ano, tá? Então, ele tem um excelente resultado, né? Um excelente resultado, porque é sempre bom lembrar, né, que a gente está experienciando essa redução de juros aqui no Brasil agora, mas lá nos Estados Unidos ele já tem juros zeros há muitos anos, né, desde 2008, desde a crise de 2008. E subiu um pouquinho nos últimos anos, mas muito pouco e já voltou para zero. Então, se você pensar que 5%, né, em cima de um juro de curto prazo zero, ou de um juro de longo prazo que é mais ou menos por volta de 2%, né, é um bom retorno. Isso sempre mantendo alta qualidade de crédito, né? Então, a gente não quer reduzir a qualidade de crédito, não quer aumentar a probabilidade de default, porque default é a perda permanente no crédito, né? Então, um fundo de crédito, um fundo de renda fixa, né, que tenha crédito, o que ele quer? Ele quer evitar o default, porque se você evita o default, no final, né, o título, ele vale 100, ele vale o par. Então, ele vai te devolver o capital. Então, não é que nem ação que você precisa saber qual vai ser o crescimento do lucro, qual vai ser a margem para você fazer o valuation e entender qual é o preço justo. O preço justo de um título de renda fixa é o par, né? É o que a gente fala do par, que é o 100, é o quanto ele vale no final, no vencimento. E ele vai valer isso no vencimento se ele não sofrer default, né? Então, o que a gente tenta evitar ao máximo nesse fundo é a perda de capital permanente, é o default, né? Então, a gente não desce muito na qualidade de crédito. Quer dizer, ainda que o título possa oscilar em relação à curva justa ao longo do tempo, mas você acreditando na qualidade desse título e mantendo a posição, você lá na frente tem uma visibilidade da taxa que você vai poder apurar. Me explica um pouquinho, porque para o público em geral, né, chama atenção uma rentabilidade como essa, né, de que em dólar você consegue, especialmente, né, num cenário de taxas tão deprimidas, né, esse tipo de rentabilidade. Quais são os tipos de títulos de renda fixa que vocês investem no exterior em geral, para que as pessoas entendam? Porque aqui no Brasil a gente não tem um mercado tão desenvolvido quanto lá fora. Por exemplo, né, estados e municípios que no passado aqui no Brasil poderiam emitir títulos, aqui no Brasil isso já não acontece mais. Mas isso é uma prática comum lá fora. Eu queria que você falasse um pouco desses títulos que a Pinco garimpa aí mundo afora. Claro. A renda fixa lá fora é um universo gigantesco, né? Maior do que o universo de ações. É um universo de mais de 100 trilhões de dólares no mundo inteiro. E nos Estados Unidos, especificamente, ele é um universo muito desenvolvido, né? Então, você tem vários tipos de títulos de renda fixa, né? Então, começando do núcleo, né, da renda fixa, que é a parte mais segura de todas, você tem os ativos soberanos, né, do governo americano ou dos governos desenvolvidos, que são praticamente zero de risco de crédito. E aí você começa a sair desse núcleo e aumentando o seu risco de crédito, né? Porque você vai tendo risco de não pagamento. O que a gente tem nos Estados Unidos, o primeiro anel em volta desse núcleo são os Agency Mortgage-Backed Securities, que são ativos que têm como colateral hipotecas, mas que são garantidos pelo governo americano, né? Porque o governo ele tem esse mecanismo para incentivar o mercado imobiliário. Como se fosse um tipo de um FGC. Como se fosse um FGC para títulos hipotecários, né? Então, é como se fossem CRIs que são garantidos pelas agências do governo americano. Então, eles são praticamente tão seguros quanto as treasuries, quanto os títulos do governo americano, mas eles têm algumas coisas diferentes, né? Umas características diferentes. Então, a gente gosta desses títulos porque eles pagam um pouco a mais do que os títulos do governo americano, mas eles têm o mesmo risco de crédito, né? Então, para a gente é muito atrativo isso. E a gente tem uma expertise muito grande nesse mercado de títulos securitizados, né? A gente tem uma mesa de hipotecas, né? Pessoas que só operam títulos hipotecários, que
tem mais de 60 traders, né? Mais de 60 portfólio managers. Então, é uma equipe muito robusta que faz vários modelos para analisar, porque esse mercado é bem complexo, né? Tem vários tipos de vencimentos, de cupons, etc. E eles sabem analisar e sabem comprar qual é o mais atrativo, qual é o melhor. Então, a gente consegue ganhar aí um pouquinho a mais do que as treasuries. Então, esse é o primeiro passo na escala de risco. Aí você começa a entrar em ativos que são AAA, né? Então, são ativos que são muito seguros, mas que têm um pouco de risco de crédito, né? E aí você pode ter ativos corporativos que são AAA, então uma Apple, por exemplo, né? Você pode ter ativos também securitizados, que não são garantidos pelo governo, mas que são AAAs, né? Então, você tem muitas garantias nesse ativo securitizado, então com isso você consegue ter o conforto de que a chance de default é muito baixa. E aí você começa a entrar em ativos um pouquinho mais arriscados, né? Então você tem outros títulos corporativos, né, de crédito corporativo, que tem um rating um pouco mais baixo, né? Então, ou AA, ou triplo B, mas que ainda tem grau de investimento, né? Então, esses são os investment grade, que é uma área que a gente acha bastante valor, porque você tem um universo muito grande de empresas diferentes e você teve uma abertura desses spreads muito, muito forte durante a crise. Tem prêmio, né? Então hoje em dia tem prêmio, né? Depois da crise, ele tem prêmio, porque teve uma correção muito forte durante a crise. E aí você tem os títulos de pior qualidade, né? E aí esses títulos de pior qualidade de crédito, né? Não significa que eles são pior qualidade em si, mas que eles têm pior qualidade de crédito, em ratings abaixo de investment grade, né? Lembrando que o Brasil não é investment grade, então tudo que a gente vê aqui dentro do Brasil não é investment grade, né? Na escala global. Mesmo os ativos que a gente fala que é AAA aqui dentro do Brasil, na verdade eles são AAA comparado com o resto do Brasil. Quando você compara no global, eles não são, eles são duplo B. Quando você entra nessa área, a gente também tem alguns ativos que não são grau de investimento, mas a gente faz uma seleção muito criteriosa desses ativos para a gente ter certeza que a gente está comprando coisas que estão bem precificadas, então a gente está recebendo por esse risco maior, e que o risco de default ele é muito baixo, né? Você pode ter ativos que não são grau de investimento, mas que estão numa situação de melhora, né? Você está vendo uma melhora na empresa, talvez daqui a um ano ela vire grau de investimento, ou são setores que são muito pouco cíclicos, de negócios que são muito necessários, né? Então, por exemplo, telefonia, internet, são negócios que a pessoa vai precisar, né? Independente de pandemia ou não. Então, esses são negócios menos cíclicos. Então, a gente gosta desse tipo de negócio. E aí você tem países emergentes, né? Que também é uma área que tem prêmio, que tem algumas oportunidades. E a gente gosta também de ter algumas coisas de mercados emergentes. Esse fundo pode ter só no máximo 20% em mercados emergentes, então não pode ter mais que isso. Mas a gente gosta dessa exposição porque alguns países eles pagam um prêmio que a gente acha atrativo, pensando no longo prazo, e a gente acha que a probabilidade de default é muito baixa, né? Então, México é um exemplo de um país que a gente gosta. Mais ou menos o que foi o caso do Brasil esses tantos últimos anos recentes, né? Que veio pagando prêmios elevados e desde 86 aí a gente não teve Nunca teve default. Nunca teve um problema diferente dos nossos irmãos, né? Bom, mas vamos lá. Hoje uma preocupação muito grande, né? Um assunto que está em voga é a questão da preocupação ambiental, né? As empresas terem uma governança voltada para esse lado. No mercado financeiro não é diferente, né? Esse é um segmento que está surgindo cada vez mais. A XP, né, nossa parceira, tem dado um destaque a esse tipo de assunto. Eu queria saber se a Pinco já caminha nessa direção, se ela já olha alguma coisa assim, os fundos ESG. Sim, a gente tem uma área ESG bastante presente na Pinco, e a gente tem, mais importante do que ter só a área, a gente tem integração ESG dentro da Pinco, tá? Então, o que isso significa? Significa que os nossos analistas de crédito, a gente tem uma equipe de mais de 65 analistas de crédito dentro da Pinco, e eles dão um rating de crédito próprio, né, interno, para cada uma das empresas. Então, a gente não olha o rating da Moody's ou da Fitch ou da S&P na hora que a gente vai investir, a gente olha nossos ratings internos. Esses analistas de crédito, eles também dão um rating ESG para cada uma das empresas. Não só empresas, mas também países, títulos soberanos ou até créditos securitizados, tá? Então, para todos os tipos de papéis que a gente tem dentro dos nossos fundos, a gente vai ter um rating de crédito interno e um rating ESG interno. E esse rating ESG, ele é levado em conta na hora do investimento
tanto quanto o rating de crédito, né? Então, é uma característica, é um fator importante para levar em conta na hora de investimento para qualquer fundo, né? Não importa qual seja o fundo, a gente leva em conta esse fator ESG. A gente tem também, dentro da Pinco, os fundos dedicados ESG, né? Então, esses fundos, eles vão ter só papéis que têm ratings ESG altos, né? Então tem essa diferenciação. Os fundos não ESG, eles podem ter alguns papéis com rating ESG baixos, eles têm que ter alguma justificativa para ter esse rating baixo, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa que tem um risco ambiental alto, que tem um rating ESG ambiental baixo, né? Mas ela está precificada para isso, ela pode estar dentro de um dos fundos não ESG. Só que o fundo ESG, ele não vai ter nenhuma empresa que tenha um rating ESG baixo. Então, hoje, essa é a diferença. Hoje, muito mais do que uma moda ou um discurso, isso de fato está sendo cada vez mais levado em consideração no processo de decisão de alocação, né? Sim, é importantíssimo. E a gente vê, né, tem estudos que mostram que você tem retornos iguais ou melhores em fundos ESG do que em fundos tradicionais. Você tem várias maneiras de um rating ESG acabar prejudicando uma empresa, né? Então, a gente sabe que qualquer problema ambiental ou de governança, ou mesmo social, um escândalo que possa acontecer, ou mesmo se os empregados estão felizes na empresa, eles vão Sim. trabalhar de maneira pior. Então, tudo isso acaba impactando o resultado final da empresa, né? Isso, hoje em dia, é muito reconhecido. Aqui no Brasil, quando se começou a falar em governança corporativa, né, que era algo que para um capitalismo como o nosso, algo não parecia muito importante, mas o que já se viu logo desde o início é que as empresas que optavam por esse tipo de governança, ao longo do tempo, tanto lá fora, isso se repetiu aqui, elas acabavam sendo capazes de gerar mais valor. Bom, quando o papo é bom, o tempo voa, né? E nós estamos caminhando aqui para a nossa reta final. Eu queria perguntar de vocês, além dos veículos que a Pinco já disponibiliza, se você puder fazer um breve apanhado, se existe a expectativa de que sejam abertos novos fundos, né? Dada essa demanda hoje que os investidores brasileiros, cada vez mais, por conta desse cenário de queda de juros, têm por diversificação de investimentos. Sim, sem dúvida. É uma conversa que a gente está tendo com o resto do mercado toda hora, né? E a gente quer trazer mais fundos. Acho que a gente foi um dos pioneiros a trazer, né, um feeder que investe em fundos internacionais, né? Então, o Pinco Income, ele tem hoje mais de 4 anos já, né? O Pinco Income redeado. A gente trouxe ele quando ainda quase não tinha fundos estrangeiros aqui no Brasil. O CD ainda era 2 dígitos e mesmo assim a gente conseguiu trazer e conseguiu ter sucesso, né? Então, a gente tem um maior interesse em trazer mais possibilidades, né? O que a gente quer é ajudar o brasileiro a investir lá fora, né? Ajudar o brasileiro a ter acesso a todos os tipos de investimentos que tem lá fora, né? E a gente tem uma gama muito grande de fundos lá fora, né? A gente tem todos os setores da renda fixa, a gente tem fundos dedicados, a gente tem fundos mais diversificados, então a gente tem vários tipos de fundos e a gente está sempre conversando com o mercado para entender qual é a demanda e entender qual é o próximo fundo que a gente vai trazer, mas sem dúvida a gente tem esse pipeline aí, a gente quer trazer mais. Mas, de qualquer maneira, o Income, ele é um fundo muito flexível, né? E ele é muito global, então ele acaba sendo uma solução muito boa para a renda fixa global, né? Se você tem um investidor que quer ter um investimento em renda fixa global, mas não sabe por onde começar, não sabe se ele tem que ter high yield, se ele tem que ter mortgage, se ele tem que ter investment grade, se ele tem que ter treasuries, quando ele tem que ter o quê, né? Quanto de cada, ele delega para a gente e a gente faz essa alocação, né? Então, o Income, ele é essa alocação ativa dentro da renda fixa, né? Ele é a solução para a renda fixa global para o investidor brasileiro. Quer dizer, é uma forma de você comprando uma única cota do fundo, na verdade, por trás dali você já vai estar diversificando a sua carteira em renda fixa global. Flora, olha, é uma oportunidade assim muito boa que você proporcionou para a gente de trazer todas essas informações. Eu tenho certeza de poder falar por todos que vão ter acesso a esse conteúdo, de falar aqui pela nossa equipe
especialmente pelo Jorge Marujo, que fez o contato com você, e que assim, nós somos muito gratos por você ter dedicado esse seu tempo para nós. Eu espero que tenha sido o primeiro de outros papos que possam surgir por aí. Eu queria aqui, em meu nome, em nome da nossa equipe e dos nossos clientes, agradecer por essa oportunidade, que realmente foi um papo muito enriquecedor e que eu tenho certeza que faz muito sentido nesse momento que a gente vive aqui no Brasil no que diz respeito a investimentos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Marcelo, eu que agradeço e sem dúvida vai ser o primeiro de muitos. Combinado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau.